Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson e nesse vídeo, a pedido dos leitores aí do Logos, nós vamos aí refutar, detonar ponto por ponto desse vídeo simplista, eu chamo de palpitaria, palpiteiro do YouTube, do Antônio Miranda, mais um, Pessoal, não que eu leve esse pessoal a sério, Esse Antônio, já falamos sobre isso. Mas que é importante dar uma resposta, pessoal, para esclarecer outras pessoas, para que não caiam nesse engodo, nessa desinformação deles, tá bom? Desde já, então, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal e já curtam o vídeo aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá ver a filosofia do Antônio Miranda, a grande profundidade dos argumentos, Vamos ver. 3.5 provas de que Deus não existe. A primeira delas é que Deus seria espacial, ou seja, não está em lugar algum. E como já dizia o filósofo Aristóteles, tudo que não existe no tempo não existe. Puxa, bem profundo, Então nós vemos aí, a alegação dele. Então, pessoal, esse vídeo vai ser um aulão, tá? Vai ser uma aula aí para as pessoas também terem como responder o Antônio Miranda aqui, ou outras alegações semelhantes, que esse vídeo está cheio de falhas, dele. Então, nós vamos ver aí, tá? Então, ele alega aqui que se Deus, não existe no tempo e no espaço, então ele não pode existir, pois, segundo Aristóteles, tudo que não existe no tempo não existe. Ele comete um erro de categoria, tá? Isso aqui é um erro de categoria, tá? Deus seria espacial, ou seja, não está em lugar algum. Como se Deus precisasse ser material e ocupar espaço. Nós já falamos lá, pessoal, sobre o argumento Kalam, o argumento cosmológico Kalam, onde mesmo Frank Turek, William Lane Craig, quantas vezes já falamos sobre isso, e exemplificaram com evidências e com a lógica, com a razão, que somente um ser espacial, imaterial, e pôde ter criado o universo, tá? Então, como se Deus precisasse ser material e ocupar espaço, pessoal? Que o Antônio não entende, Ele não entende que o tempo e o espaço começaram a existir com Deus ali que fez tudo existir, tá? Esse pessoal ateísta pensa que Deus está dentro do espaço, dentro do tempo. Não. O Antônio quer aplicar algo que é de categoria de coisas físicas a um ser espiritual. Deus, na concepção cristã, é um ser transcendente e imaterial. Não está limitado ao espaço. Exigir que Deus esteja em algum lugar é confundir categorias e aplicar características de seres físicos a um ser espiritual. Mas a grande questão é, segundo que padrão a existência requer um espaço? Será que o Miranda tem conhecimento último da existência? Será que ele compreende tudo isso? Tá? Porque para você falar que Deus não existe, você tem que ser onisciente, você tem que saber de tudo, você tem que ter examinado todas as coisas, o que é impossível, Então, esses ateístas aí são bem orgulhosos nesse ponto, Nesse sentido, alegando que Deus não existe, Então, ele comete aqui a petição de princípio na afirmação dele. Tudo que não existe no tempo não existe. Ele assume o que afirma sem justificar, que a existência está necessariamente limitada ao tempo. Essa premissa já exclui a possibilidade de Deus. Na visão cristã, Deus é atemporal. Essa fala dele começa assumindo o que deveria provar. Quer dizer, Deus está fora do tempo. Já falamos sobre isso, tá? Então, obviamente que Deus não está contido dentro do tempo. Deus está fora do tempo. Deus criou o tempo. Porque o Big Bang, que é a expansão, na singularidade, o tempo e espaço começaram a existir. Tá? Então, não havia antes. O tempo e espaço começaram a existir, tá? Então aqui ele também comete a famosa, no caso ali, a falácia do apelo à autoridade. Quando fala, já dizia o filósofo Aristóteles, tudo que não existe no tempo não existe. Ora, Aristóteles não é uma autoridade sobre o conceito de Deus bíblico. Já falamos sobre isso, apesar da filosofia de Aristóteles, mas ele não é autoridade nesse sentido, A ideia de que Deus é espacial e atemporal não implica necessariamente que ele não existe. Pelo contrário, essa concepção é central em muitas tradições teístas, especialmente no teísmo clássico, certo? São Tomás de Aquino, Agostinho. Então, o que acontece? No teísmo clássico, Deus é entendido como ser necessário, ou seja, ele não depende de nada para existir. Enquanto seres contingentes, como os humanos e objetos materiais, existem no tempo e no espaço, Deus transcende essas categorias porque ele é a causa primeira de tudo que existe. A ausência de localização
espacial ou temporal não é uma limitação, mas uma expressão de sua natureza transcendente, tá, pessoal? Aristóteles argumentava que tudo que existe no mundo físico está sujeito ao tempo. No entanto, ele também propôs a existência de um motor imóvel, ou primeiro movente, que é eterno e não está sujeito ao tempo. Esse conceito é semelhante à ideia de Deus no teísmo clássico. Portanto, a crítica baseada em Aristóteles não se aplica, pois ele próprio admitia a possibilidade de um ser atemporal. Tá bom, pessoal? Se vocês quiserem saber mais, eu recomendo aqui os livros na descrição, onde vocês podem estudar mais sobre isso, tá bom, pessoal? Recomendo aqui, tem Combo Acadêmico em Teologia, que é interdenominacional, e vocês também podem aprender mais sobre esse assunto, tá bom, pessoal? E ter aí também como responder esses ateus e céticos também, tá bom? E o Resposta aos Céticos também, do Norman Geisler, tá aqui também, tá? A dificuldade em compreender a atemporalidade surge porque os seres humanos estão limitados à experiência do tempo. No entanto, filósofos como Boécio e Agostinho argumentaram que Deus existe em um eterno presente, onde passado, presente e futuro são simultâneos para ele. Isso não é uma contradição lógica, mas uma expressão de sua natureza infinita. Então, pessoal, tomem cuidado com esses vídeos simplistas do Antônio e outros aí, tá? Que é uma pseudagem filosófica, tá bom? Vamos lá ver a segunda alegação, né? Ser é que Deus não é composto por nada, ele não é feito de matéria e E igual a mc ao quadrado, portanto também não é feito de energia. E de bônus é... Impressionante, né, pessoal? Olha só, impressionante. Deus não é composto por nada, né? Não é matéria nem energia, né? Deus não é feito de matéria. E segundo a equação E é igual a mc ao quadrado, ele também não pode ser feito de energia. Portanto, Deus não existe. Nossa, pessoal, que filosofia de boteco, né, pessoal? Que pseudagem. Pessoal, o que é isso, né? Sejam mais criteriosos, né? Certo? O Antônio, como sempre, tem um espantalho sobre o Deus bíblico. A afirmação dele de que Deus não é composto por nada, ele não é feito de matéria e é igual a mc ao quadrado, portanto também não é feito de energia. Ele distorce o conceito cristão de Deus como um ser imaterial infinito e quer colocar uma ideia tratando Deus como algo que deve ser composto por matéria ou energia. Esse espantalho ignora a explicação de Deus como sendo espírito. Tá? Então ele põe ali uma distorção, um espantalho. Tá? E ele quer refutar esse espantalho, né? Non sequitur, tá? Porque essa fala do Antônio, que Deus não é feito de matéria, não implica na inexistência dele. Tá? Mesmo que Deus não seja composto de matéria ou energia, isso não quer dizer que ele não seja real. Essa conclusão não decorre das premissas. Tá? Será que tudo que existe é material? Sabemos que não. Tá? Existem muitas coisas que não são materiais e existem, certo? As leis da lógica, as leis da física. Porque eu queria saber de onde esse Antônio, né, tirou a ideia de que ele tenta usar a lógica, né, mas de onde veio a lógica? Né, se ele alega ali que tudo começou a existir, a matéria eterna, tudo. Como a não lógica pode ter dado origem à lógica? Né? Queria que explicasse isso, né? Então, esse argumento parte de uma compreensão equivocada da natureza de Deus e confunde categorias metafísicas com categorias físicas. Tá? O Antônio faz uma salada ali, tá? Indigeta. A refutação aqui, desse jeito, o que você pode ver? No teísmo clássico, Deus é entendido como ser imaterial, ou seja, ele não é composto de matéria ou energia. Isso não é uma contradição, mas uma afirmação de sua natureza transcendente. Tá? Já falamos sobre isso, que a matéria e a energia são propriedades do universo físico, enquanto Deus é entendido como criador e sustentador desse universo. A imaterialidade de Deus não implica na sua inexistência, mas sim que ele existe em um plano ontológico diferente, certo? Então, a equação E igual a mc ao quadrado descreve a relação entre matéria e energia no contexto da física, mas não tem aplicação direta na metafísica ou na teologia. Tá? Deus, como ser imaterial, não está sujeito às leis da física, que governam o universo criado. Portanto, tentar aplicar E igual a mc ao quadrado para negar a existência de Deus é um erro categorial, pois confunde domínios de conhecimentos distintos. Tá? Então, Tonho, como é um cientificista, ele tenta aplicar coisas que não existem ali, no caso de categoria. Tá?
A imaterialidade de Deus pode ser comparada a conceitos abstratos como números, leis da lógica ou ideias. Esses conceitos não são materiais, mas são reconhecidos como reais e influentes. Da mesma forma, a existência de Deus como ser imaterial não depende de uma composição física, tá bom? Só você pensar que um ser omnibenevolente, todo-poderoso, jamais poderia existir em um mundo onde crianças são abusadas por líderes religiosos. Aí, de novo, né, o Tonho vem com esse argumento emocional, né, essa ligação emocional, essa jogada, né, emocional, para tentar sensibilizar o público desinformado dele, né? Pessoal, já falamos sobre isso, porque é engraçado, né? Já perguntei de onde o Antônio Miranda e esses ateístas que ficam criticando a Bíblia ou dizendo que dados alegados atos de Deus são maus, de onde eles tiram essa noção de certo e errado? Quem é a autoridade nesse ponto? Né? Quem é a regra de moral neles? Né? Como você sabe que determinado ato é mau? Né? Então é interessante isso, ele parte de um mundo naturalista, cientificista, puramente determinista, no caso ali, material, mas não tem como explicar isso. Como a lógica veio da não lógica, né, a ordem veio do caos, certo? É isso que eu queria saber, certo? Então ele tenta usar de novo sempre esse argumento emocional para pegar os ouvintes ali, né? Um ser omnibenevolente, né, que é todo-poderoso, e não poderia existir em um mundo onde crianças são abusadas, ele alega ali, né, por líderes religiosos. Eu acho isso tão simplista, tão falso, porque, primeiro, que se exatamente por não praticarem o que Jesus falou, que cometem esses atos. Deus nunca quis que isso acontecesse, né? Será que tudo que existe é material? Sabemos que não. Tá? Antônio comete envenenamento do poço quando diz que um ser benevolente, todo-poderoso, jamais poderia existir um mundo onde crianças são abusadas por líderes religiosos. Note que em seu argumento ele introduz a questão do sofrimento para tentar refutar a existência de Deus, apelando a uma carga emocional e moral para predispor o ouvinte contra a existência de Deus. E com isso comete a falácia do apelo à emoção também. Já falamos sobre isso, pessoal. Como o Tonho e outros ateístas aí, eles usam esse artifício, né, sofista para tentar advertir. Só que eles emprestam da cosmovisão cristã, já falamos sobre isso, tem um livro lá do Frank Turek, que é Roubando de Deus, né, onde eles emprestam da cosmovisão cristã para tentar criticar a cosmovisão cristã, né? Essas falácias do Antônio evidenciam que o argumento apresentado é filosoficamente e logicamente insustentável, tá? Já falei, o Antônio Miranda é um palpiteiro, tá? Esse é um dos argumentos mais antigos e complexos contra a existência de Deus, conhecido como o problema do mal. A refutação pode ser estudada da seguinte forma: o livre-arbítrio como explicação para o mal moral, tá? Já falamos sobre isso. Muitos filósofos e teólogos argumentam que o mal moral, como o abuso de crianças, é resultado do livre-arbítrio humano. Deus, sendo omnibenevolente, concedeu aos seres humanos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Sem essa liberdade, os seres humanos seriam meros autômatos, incapazes de amar ou praticar a bondade genuína. Portanto, o mal moral não é uma prova da inexistência de Deus, mas uma consequência da liberdade humana, certo, pessoal? Além do mal moral, há o mal natural, como desastres naturais. Já respondemos isso, tá? Alguns teólogos argumentam que o sofrimento pode ter um propósito maior, como o desenvolvimento de virtudes, como a compaixão, a resiliência e a solidariedade. Essa perspectiva não justifica o sofrimento, mas sugere que ele pode ser parte de um plano maior que transcende a compreensão humana. A existência do mal é frequentemente usada como evidência contra Deus, porque os seres humanos têm uma visão limitada da realidade. No entanto, filósofos como Alvin Plantinga e John Hick argumentam que pode haver razões além da nossa compreensão para a existência do mal. A incapacidade de entender essas razões não implica que elas não existam, tá? O abuso de crianças por líderes religiosos, aliás, por qualquer um na sociedade, não é só entre líderes religiosos, não adianta citar esse exemplo, porque seria como você chegar no hospital e acusar um doente, acusar que tem outro doente, né? Então, comparo sempre às vezes isso, o mundo ali, no caso, o hospital, certo? O hospital é bom ou ruim? Né? Óbvio que o hospital é bom, no sentido de permitir a cura e o tratamento, tá? Que, aliás, o hospital foi criado, né, por cristãos. Tá? E, nesse sentido,
o mal existe, tá? As doenças existem, tá? Mas quem procura a cura, ou quem previne a cura, está procurando o certo, ok? Então, isso é um exemplo de mal moral perpetrado por seres humanos, não por Deus. Culpar Deus pelas ações humanas é um erro de atribuição. A existência do mal moral é um chamado para que os seres humanos ajam com justiça e compaixão, em vez de usá-lo como argumento contra a existência de Deus, tá? Então vamos resumir aqui, pessoal, o que nós falamos aqui, certo? Para vocês tenham argumentos sobre isso, tá? Os argumentos apresentados no vídeo são baseados em equívocos sobre a natureza de Deus e confusões entre categorias metafísicas e físicas, tá? Então, aqui eu já mostrei o quê? A refutação mostrou o quê? Primeiro, a atemporalidade e a espacialidade de Deus não implicam em sua inexistência, mas expressam sua natureza transcendente, tá? Segundo, a imaterialidade de Deus não é uma contradição, mas uma afirmação de sua natureza como ser necessário e criador. E terceiro, a existência do mal não é incompatível com a existência de um Deus omnibenevolente, tá? E todo-poderoso, especialmente quando consideramos o livre-arbítrio e a limitação da compreensão humana, tá, pessoal? Portanto, os argumentos apresentados pelo Antônio Miranda, né, no vídeo, não são suficientes para negar a existência de Deus. E a discussão permanece aberta no campo da filosofia e da religião. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho, pessoal. Divulguem seus grupos aí, tá? Para que mais pessoas sejam informadas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.